E aí, meus amigos e minhas amigas, estamos felizes demais de ter vocês aqui sempre com a gente, né? Curtindo o nosso canal, se inscrevendo, compartilhando. E é isso aí, um maior canal de finanças, sobre conteúdos sobre a sua vida financeira, te dando conselhos bacanas para você avançar na sua vida. Se liga nessa informação que eu vou passar para vocês aqui, ó. Vamos tirar as dúvidas aqui com o nosso time, né? Porque a gente tem aqui as informações melhores para vocês. Tudo que eu passar para vocês aqui, ó, não vai ser novidade para ninguém, tá? Mas eu tenho certeza que você vai gostar desse conteúdo. Vamos lá, se existisse hoje uma lei, né, que ela pudesse devolver para vocês todo tipo de tranquilidade, né, não somente a sua parte de dinheiro, de grana, mas também tirar todo esse peso, né, de vocês que estão nesse momento endividados, tá? A gente sabe que a maioria da população está com o nome sujo, está pegado, e as pessoas querem ter o seu direito a ter o seu nome restituído, ter a sua honra de volta, ter o seu poder de compra de volta, você fazer o financiamento do seu carro, da sua casa, dos itens que você quer, poder tirar um cartão de crédito. Isso é uma coisa que tira o sossego de vocês. E principalmente vocês aprenderem a multiplicar o dinheiro, tá? Isso é muito importante. Ao longo desse canal aqui eu vou dar várias dicas para vocês conseguirem sair da pobreza e vocês irem para um outro nível, vocês avançarem na vida de vocês. Então, gente, o que eu faria aqui para mandar um conselho super interessante? Vamos lá. Você que está numa situação dessa de endividamento hoje, né? Se você descobrisse uma lei que ela sairia, né, na vantagem junto com vocês, se você andar em parceria com ela, né? Isso daria para vocês aí uma grande esperança, né? Porque finalmente vai sair uma luz no fim do túnel para vocês, sim. Então você vai ficar comigo até o final, prestando muita atenção e ouvindo o que a gente está passando para vocês, tá? Existe uma lei, gente, existe uma lei que ela permite que vocês quitem a dívida de vocês com tranquilidade e com desconto, tá? E é desconto, muitas das vezes, de uma forma absurda, tá? E muitas das vezes também existem carências, que são o quê? Prazos em até 6 meses para você começar a pagar a sua dívida. Esquece por enquanto, eu não estou falando de Desenrola Brasil, nada disso. Eu estou falando que dentro da lei existe essa brecha para vocês. Tem pessoas que não sabem. Se você não sabe, fala assim, Rogério, eu preciso dessa informação, tá? Coloca aqui seu nome, seu estado, da onde você está falando. Eu vou ler com carinho todos os comentários, tá? Às vezes não vai dar para responder todo mundo, mas eu passo sempre o olho para ver o que vocês estão escrevendo e comentando aí. Então se liga nessa informação super importante. Vamos lá, eu não estou falando novamente para vocês, não é Feirão Limpa Nome, tá? Não é no caso SPC, tá? Não é Feirão do SPC, Serasa, Desenrola Brasil, nada disso, tá? É uma lei que não precisa estar especificamente em nenhum dados desse aqui acima que eu falei para vocês, tá? Não precisa esperar ofertas mirabolantes dentro desses aplicativos aí que eles ficam dizendo que vão tirar o nome de vocês, que isso aí tudo, na maioria das vezes, é balela. E principalmente, você não vai depender da boa vontade nenhuma de gerente de banco, nem de funcionário de banco que fica deixando vocês de bucha lá dentro, sentado esperando horas e horas e horas, que eles só dão preferência para quem tem muita grana dentro do banco. Então eu vou passar para vocês o modo mais tranquilo. Essa lei, ela possui alguns critérios, tá? Que são muito específicos. Como eles vão ser feitos, eu vou passar para vocês aqui o passo a passo, tá? Para você fazer essa renegociação, mas com inteligência, tá? Vamos lá, vou explicar tudo para vocês aqui agora nesse vídeo e depois vai ter mais uma forma lá no final para vocês entenderem isso aqui melhor, tá? Vou passar um formato simplificado com um linguajar simples para vocês entenderem. Coisa muito técnica, às vezes atrapalha vocês. Vamos prestar atenção. Você assistiu aqui, ó, esse vídeo até o final, né? Então você vai fortalecer a gente aqui, já deixando o like, a inscrição e o seu comentário, tá? Você vai assistir ele até o final e você vai deixar essas informações pra gente. E principalmente eu vou deixar também para você ser membro do canal, para você ajudar a gente trazer as melhores informações para vocês. Vamos lá para a gente poder aprender esse conteúdo aqui, ó. O procedimento, gente, ele é feito de uma forma que ele é gratuito, você não precisa pagar nada, tá? Inclusive, você não vai precisar de ajuda de advogado, nesse cenário que eu estou passando para você aqui. O que você está achando disso? São informações importantes, então mete o dedo no joinha aí, vamos para cima. Gente, isso só vai aparecer aqui, ó, para você realmente prestar atenção e o modo como você tem que fazer, tá? Acho que dá para vocês entenderem aqui, ó. Agora vamos lá para boa explicação, para a parte realmente técnica do negócio. Vamos lá. Se vocês não sabem, tá? Mais de 80% realmente das famílias brasileiras estão nas dívidas. E o significado disso é o quê? Desespero, sufoco
e querer sair do problema, né? Então vamos lá, se vocês têm contas que vocês não estão dando mais conta de pagar, que vocês estão no endividamento, que é normal em todo o Brasil, todo mundo sabe disso, né? Aquela continha pendurada lá e outra, estica daqui, estica de lá, esse é o momento para você acertar a sua vida. É o grande ponto em que você vai ter as melhores informações e você vai acabar tendo uma grande vantagem nisso tudo, tá? Para você sair do seu endividamento. Então vamos lá, existe a lei dos superendividados, tá? Presta atenção nisso que eu vou falar com vocês aqui. Os superendividados é aqueles que estão acima do endividamento normal. É aqueles que já estão fora do jogo mesmo. Tipo assim, o nome já está de uma forma que não tem mais o que ele fazer, tá? Então, vamos entender aqui, ó. Vamos dar uma simulação. O seu José, né? Vamos supor que o seu José, ele tem a diferença de um endividamento simples para um superendividado, tá? Que basicamente é o quê? É o superendividado, ele não consegue mais pagar a totalidade das suas dívidas, porque chegou num ponto que a renda mensal dele, ela já está totalmente comprometida, tá? Não tem mais, não sobra mais nada para o cara. Então, praticamente, ele tem que deixar tudo de lado, senão ele não bota nem comida dentro de casa. Um exemplo prático disso é o quê? É quem realmente está deixando funcionar a sua vida no automático. Ele não tem prioridade nenhuma para quitar nada. Esse tipo de pessoa é o desespero. E é mais do que 50% da renda líquida comprometida. Muitas das vezes não sobra realmente nada, tá? Pagamentos, empréstimos, demais dívidas. E existe o endividado mais simples, que esse ainda consegue contornar, ele paga um pedacinho, não vai deixar de botar comida dentro de casa, pagar sua conta de água, luz, o que você tem que viver para você sair dando dinheiro para banco, né? Mas a gente sabe que também você não pode ficar inadimplente a vida toda, senão sua vida não anda. Então esse é o exemplo, tá? Vamos fazer uma simulação aqui, ó, simulação financeira. Se uma pessoa está ganhando hoje em torno de 2.800, tá? 2.800 limpo, e ele tiver parcelas aí que superem R$ 1.400 por mês, ele já está numa situação de superendividamento. Por quê? Porque a renda dele já não é tão grande, já é uma renda pequena, né? É melhor do que um salário mínimo, mas muitas das vezes, se ele tiver um endividamento desse valor que eu estou passando aí para vocês, de 1.400 prata, praticamente a renda já está totalmente comprometida. Então ele está numa situação de agravante, tá? Caso ele já esteja nessa situação por muitos e muitos anos, que é o que os brasileiros estão, ele está totalmente enrolado. Então vocês têm que escolher o que vocês vão pagar naquele mês. Poxa, é complicado, né? A gente entender que a vida de vocês está andando dessa forma. Então como é que a gente vai descomplicar a vida de vocês? Vocês têm que entender, tem muita gente que é plano de saúde, né? Tem coisas que estão em atraso, coisa que às vezes a pessoa faz um tratamento, alguma coisa, e só para isso vocês se bobearem já perdem essa grana aí, né? E a gente sabe que dentro da lei tem coisas que vocês têm que recorrer, senão fica difícil. Então no mês seguinte, vamos supor que a pessoa tem uma escola para pagar, aí a pessoa volta a atrasar seu plano de saúde, acertou o colégio, enfim, aquele rolo danado que vocês sabem. Aí no mês que vem a pessoa tenta economizar mais um pouco no supermercado. Aí não dá também, estica dali, estica daqui, né? E pessoas também que deixam o carro na garagem, que muitas vezes não tem nem condições às vezes de botar mais gasolina, que a gasolina também está um absurdo. Se você hoje está apertado para botar combustível no seu carro, escreve aqui, Rogério, realmente a realidade da gente hoje está muito apertada. A gente sabe disso, então são pessoas que estão realmente no sufoco. Então vamos ser sinceros, pessoal, essa situação aí você tem que sair disso, tá? Pagar o banco numa situação dessa, passando sufoco, não faz sentido. E a lógica é o quê? A lógica é que você tem que priorizar suas contas de casa, mas nem sempre todo mundo está fazendo isso porque não dá. Tá? Então vamos lá, o que a gente vai fazer? Simplesmente você vai virar as costas para o banco, parar de pagar? Não é o caminho, não é esse. Agora eles vão ter que entrar num acordo de um processo judicial, tá? Eles vão sujar seu nome, que é normal, e vão tentar realmente te protestar até o final, né? Eles vão ferrar a sua vida e deixar você sem comprar nada no mercado. Então aí a sua vida se torna um inferno. É um bloqueio comum, né, que praticamente as pessoas que estão devendo passam, e às vezes eles oferecem e dizem que vão bloquear o CNPJ, CNH, habilitação. Nada disso não é dessa forma, tá? Vocês têm que entender que isso aí é a pressão deles para obrigar vocês a pagarem. Agora, para você chegar nisso aí é porque você também se descontrolou muito. Vai fazer o quê? Eu entendo que as pessoas precisam realmente viver sua vida. Agora, se chegou num ponto desse que se enrolou muito, tem que fazer alguma coisa que você vai desenrolar a sua vida. E qual é a atitude nesse ponto? Né? Vamos pensar nessa situação que você está aí, nesse ponto da sua vida, qual é a atitude que você tem que tomar? Então aqui é que entra a lei do superendividamento. Ela ainda está valendo, só que agora o Supremo Tribunal Federal, o que eles estão fazendo? Eles estão querendo mexer com a lei do superendividamento e deixar vocês praticamente com um teto mínimo de R$600.
Então, qualquer coisa que, se você fizer um acordo hoje e você não souber o que você está fazendo, você vai ficar enrolado. Porque se você tiver 40 salários mínimos guardados, eles estão querendo reduzir de 40 salários mínimos para 20. Então, praticamente é isso que vai acontecer. Eles vão deixar uma parte lá e a outra parte, se você fizer um acordo com eles, eles vão ter o êxito em conseguir tirar isso. Principalmente se você botar em débito automático. Muito perigoso, tá? Presta atenção nisso. Por isso essa lei agora tem que ser estudada com sabedoria para não fazer bobagem. Agora vamos lá. Essa lei, ela acontece o quê? Né? Você vai reunir todas as suas dívidas, né? E nesse caso que você já está enrolado, o que você vai fazer? Você vai procurar pela lei do superendividamento, que ela já supera mais de 50% da renda das pessoas, tá? Aí vocês vão negociar como? Vamos lá, o seu José, ele vai chegar lá, segundo essa lei, é uma das formas que ele tem que não prejudicam o sustento dele. Só que daqui para frente estão tentando diminuir para R$600. Por enquanto ainda não está, tá? Então ainda dá para se usar a lei. Hoje os tribunais, eles estão entendendo que essa parcela máxima não poderia ultrapassar 35% da sua renda líquida. Então vamos fazer conta para vocês entenderem. Perceba que ao mesmo tempo, é um exemplo que eu estou passando para vocês, né? De agora em diante, o cidadão que ele ganha, vamos dar um exemplo, 3 mil. Para ele estar super endividado, ele precisa ter mais de R$1.500 de parcela, juntando todos os débitos que ele tenha de parcela, do que está sendo comprado, que ele se endividou. Com a lei do superendividamento, essa parcela está sendo reduzida para 35% da renda líquida, que no máximo nesse exemplo, é mais ou menos os R$1.050, tá? Fazendo uma simulação grosseira para vocês. Então você já sabe, vamos entender aqui, vamos fazer matemática. Praticamente 50% do desconto em todas as dívidas, tá? Mas esse aí não é o desconto máximo que você pode arrumar para você, você tem que entender isso, tá? Mesmo assim, já é um fôlego gigantesco, principalmente para a pessoa que está aí realmente com uma dívida absurda e não tem mais o que fazer, está no desespero. Não é só 50% a mais na sua renda, não, é quase 100%. Né? E muitas das vezes chega até 200%. Muitos brasileiros acabam fazendo o quê? Pagando cada uma, né, de uma vez, e os empréstimos você tenta zerar o máximo que você puder, junta uma graninha daqui, outra dali, tem que tentar amortizar. Se você também deixar muito tempo, cada vez fica pior. A dívida só vai aumentando e virando bola de neve. E aí, no final das contas, o cara vai assinar lá uma nova, um termo de confissão de dívida de novo, ou um refinanciamento, uma nova renegociação, ele vai estender, vai pagar muito mais longo e vai continuar no prejuízo. Escreve aqui para mim o seu nome, a sua cidade, se você já fez uma renegociação e se foi bom para você ou se foi ruim. O que você teve dessa experiência? Coloca aqui para a gente entender. Bota o seu nome que eu vou ler o seu comentário. E outra coisa, mais um mês que passa, né, à frente, sempre à frente, você tem a perspectiva de você ficar com o seu nome limpo. E muitas das vezes não é isso que acontece. É mais um mês que você está agarrado lá. Né? Aquela encheção de saco, o pessoal perturbando, fazendo ligação, fazendo risco de processo. Né? Isso é ruim para vocês. Então, vamos aproveitar a lei do superendividamento. O benefício para vocês é absurdo, porque reduzir todas as suas dívidas nesse exato momento e fazer uma parcela só, mesmo que seja um valor maior um pouco, já resolve um pouco a vida de vocês. Não vai resolver tudo, mas juntando todas as dívidas, dá para vocês terem aí 35% da renda líquida. E isso já é uma maravilha, correto? Já ajuda vocês aí. Então vamos combinar. Justamente é por isso que foi criada esta lei, para evitar esse ciclo vicioso e que a pessoa fique fazendo novos empréstimos. Porque tem gente que parece que é viciada em cavar o buraco. A pessoa já está lá dentro e cada vez mais vai cavando. Arruma mais problema, mais empréstimo e você não sai disso. Você tem que entender que a sua vida ela tem que ser feita para você fazer a multiplicação de dinheiro. Você só tomar dinheiro emprestado no sistema bancário, você só leva fogo na sua vida. Enquanto você não entender que você tem que multiplicar a grana, vai continuar passando sufoco. E é simplesmente isso que é o propósito do canal. É ajudar você a sair das dívidas, sair do sufoco, respirar, progredir, melhorar o sustento dentro da sua casa, tá? E agora vamos ao que interessa. Para você renegociar dentro dessa lei, o que você tem que fazer? Quais são as dívidas que entram para serem renegociadas? Vou passar para vocês aqui, anotem, tá? Pega um papel, se vocês puderem, uma caneta, um lápis, e vamos prestar atenção. Basicamente, vai entrar para você poder negociar cartão de crédito, cheque especial, empréstimos pessoais e renegociações, tá? De diversas delas. Elas entram sempre dentro desse contexto. Crédito rotativo, né, que seria os juros do cartão de crédito, que são absurdos no país. Se você uma hora dessa está enrolado com juros de cartão de crédito, escreve para mim aqui, Rogério,
Estou enrolada com esta porcaria desses cartões. É outra coisa que se não souber usar, fica enrolado mesmo. E os juros são absurdamente altos. Dívidas bancárias sem garantia real é outro problema. Se você estiver enfrentando também, coloca aí. E o que seria isso? Quem não tem um carro vinculado, né? Quem não tem uma casa vinculada, quem não tem avalista, né? São as contas básicas de luz, de telefone, internet, as coisas básicas, água, luz, né? Os serviços essenciais, eles também entram, tá? E compras parceladas no carnê, no cartão, até carnê mesmo, que essas lojas oferecem muito, mesmo assim, negativo o nome de vocês sim. Tem gente que acha que não, mas negativo. Botou o CPF lá é problema. E aqui não é só o teu cartão de crédito tradicional, não. Às vezes também tem aquele carnezinho das lojas que vocês sabem os nomes aí. Áreas de roupas, as conhecidas aí, entendeu? É aquele problema. É muita coisinha que vai somando, no final dá um montante absurdo. E o problema aí não é do banco, o problema é de você que acabou comprando demais, tá? Empresas de consumo. Aí você vai conseguir também renegociar dentro dessa lei. Ou seja, limites usados em contas digitais, acordos com bancos ou financeiras e boletos também de consumos em geral. Também, tá? Presta atenção. Se você tem uma dívida numa farmácia, você tem que ir lá negociar também, porque o que acontece? Tem que ver o formato que você fez, né? Você comprou no cartão dentro da farmácia, é uma dívida. Tá lá o nome das coisas que você comprou, não interessa o órgão que você comprou, interessa o formato. Se foi com cartão, é o cartão que está nesse bolo, entendeu? Se você entrou numa agência de carro, você foi lá, financiou o carro, não pagou, é o carnê, é o boleto, entendeu? É isso, vocês têm que entender. Você não negocia, no caso, o financiamento de imóvel direto, não. Você negocia, às vezes, o crédito rural, você não negocia leasing, tributos, pensão alimentícia, multas, entendeu? Mas tudo é um contexto que está ali dentro. É isso que eu quero que vocês entendam. O importante é o montante, não é o formato de como você comprou. O que interessa é a forma do dinheiro, como isso aumentou os juros disso ao longo do tempo e como você vai amortizar esses juros. Tem que negociar. Agora, cuidado com o Desenrola Brasil. O Desenrola Brasil, ele está realmente, não está desenrolando, não. Ele está enrolando a vida de muita gente. Se você fizer um novo contrato com eles, vai ficar agarrado. Tá horrível a forma de vocês fazerem isso lá. Se não tiver atenção, vai entrar de bucha. Vai ficar agarrado com eles lá. Gente, o que eu posso passar para vocês é o seguinte. Procurem as melhores opções. Se vocês tiverem condições de fazer diretamente com as próprias instituições, vão lá, conversa, entendeu? É a melhor forma. Você não vai precisar de advogado, não vai precisar de esquentar muito sua cabeça, tá? Liga também no Banco Central, entra em contato com o Banco Central, pergunta lá como você vai conseguir negociar isso, resolver. E o principal, tem vídeo no canal orientando vocês aqui. Entrem no Registrato. Registrato. Vê o vídeo meu aqui no canal que ele está falando sobre Registrato, sobre como você tirar seu nome do SPC e você renegociar suas dívidas. Tem vídeo aqui fazendo toda a orientação completa para vocês. Se vocês gostaram desse conteúdo, gente, aproveita, se inscreve, compartilha e seja membro do canal. Eu vou deixar depois a parte para vocês aqui principal aí. Seja membro e apoie a gente nesse patrocínio aí. Deus abençoe vocês, a sua família. Até o próximo conteúdo. Tchau, tchau.